câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer da pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo e registra 8,4 mil casos anualmente. A dermatologista Kenselin Opperman participa do Vitalidade de hoje para falar sobre a campanha Dezembro Laranja e os cuidados que devemos ter com a pele no verão. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre em patologia e professora aqui da nossa Universidade Fevale. Kenselin, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vitalidade. Obrigada, um dos últimos Vitalidade do ano de 2023, falando dessa importante campanha que é Dezembro Laranja. A gente falou uns dados ali no início que falam de 2 tipos de câncer, né? Então, para começar, quais são os tipos de câncer que nós temos da pele, né? A gente sabe ali que tem um que é menos agressivo e tem outro que é mais letal. Quais são as diferenças básicas? Perfeito. Bom, então, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o Dezembro Laranja, só para o pessoal entender, essa campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela ocorre anualmente no mês de dezembro, né, para conscientizar a população sobre o câncer mais comum no mundo, que é o câncer de pele não melanoma, mas também todos os cânceres de pele de um modo geral, porque aí vem o verão, maior exposição solar e a gente tem que redobrar os cuidados. Né? Redobrar, né? Isso aí. Então, dentre os tipos de câncer de pele, como você mencionou, a gente tem o câncer de pele não melanoma, que são os carcinomas, que são os mais comuns. Então, dentre os carcinomas, a gente tem o carcinoma basocelular e o escamocelular. E como que eles se apresentam, esses cânceres? Eles podem se apresentar com feridas que não cicatrizam, manchinhas avermelhadas com formação de crostas, lesões mais nodulares, brilhantes e com vasos e que sangram com facilidade. Ou seja, resumindo, a feridinha que não cicatriza, passa um mês, segue lá, não cicatriza, tem que procurar atendimento porque pode ser um câncer de pele. Já o outro tipo mais raro, porém mais letal, que causa metástase, é o tipo melanoma. Como que é o melanoma? São pintas, manchas, né, amarronzadas ou enegrecidas, em geral assimétricas. Quando a gente corta a pintinha, ela é assimétrica. Os bordos da lesão são irregulares. Em geral, podem ter mais do que 2 cores, né? Um tamanho maior do que 5 milímetros e que mudam com o tempo, que crescem de tamanho, mudam a cor, a forma, né? Vão crescendo, mas num outro padrão que não era como antes, né? Pode ser em qualquer lugar do corpo, no rosto, nos braços, costas. E infelizmente sim, em qualquer lugar do corpo, inclusive em unha, retina, fundo de olho, que aí a gente não vai ter acesso, é mais o oftalmologista, planta, palma, enfim, então qualquer lugar da pele, claro que não é o palmo plantar, é a localização mais comum em pacientes de pele negra, tanto é que o Bob Marley faleceu de melanoma acral, é o melanoma acral que a gente fala, então pode ocorrer mesmo em pacientes com pele negra, né, não é exclusivo de pele clara, sem dúvida é mais comum em fototipos baixos, fototipos 1, 2, que queimam com facilidade, né, e não bronzeiam. Mas essa regra do ABCDE, que a gente fala das pintas, é uma coisa que nós podemos nos observar. Então, as pintinhas, se elas têm o mesmo padrão, né, são parecidas umas com as outras. Agora, se a gente tem uma pinta que chama atenção por ser irregular, assimétrica, um formato diferente, está modificando muito com o tempo, está crescendo em outro padrão, tem que prestar atenção. Por isso que eu costumo sempre orientar, não custa a gente, assim, uma vez por mês, olhar no espelho quando vai tomar banho, ver os sinais que tem no corpo para a gente ter uma noção aí do que a gente tem ou tinha ou surgiu novo,
porque essa autopercepção, ela facilita muito, né, o paciente procurar um atendimento precoce para a gente fazer, então, o diagnóstico precoce. Essas pintas, elas geralmente doem ou elas passam, assim, até mais despercebido de serem Passam, notadas? em geral, despercebidas. Por isso que no exame da pele que a gente faz anualmente, nós revisamos todos os sinais, porque também existem melanomas que não são essa carinha que eu tô mostrando, né? Que já a gente olha e sabe. Às vezes temos lesões que começam, que no exame da pele a gente consegue fazer uma detecção mais precoce através da dermatoscopia, né, do nosso exame clínico, e que muitas vezes aos olhos de quem vê não é muito chamativo. Por isso é importante também fazer o exame da pele pelo menos uma vez ao ano para aqueles pacientes que têm mais fator de risco, né? Quem seriam os pacientes, então, aproveitando a deixa, que estão mais suscetíveis ao câncer de pele, tanto ao não melanoma quanto ao melanoma? Os fatores de risco principais, então nós temos a genética, né, histórico familiar, parente de primeiro grau, pais, irmãos, né, com histórico de câncer de pele, principalmente na questão do melanoma, essa questão genética é bem importante, né? Exposição solar ao longo da vida, né? Queimaduras solares ao longo da vida, então cuidar bastante as crianças, né? Nós sabemos que elas estão mais assim expostas muitas vezes e a gente tem que evitar o descuido de reaplicar o protetor para que não hajam essas queimaduras. Fototipos mais baixos, fototipos 1 e 2, aqueles pacientes que têm a pele bem branca e que queimam com facilidade e têm dificuldade em bronzear, né? Então, peles claras. Pacientes que têm múltiplas sardas, então ruivos, que são fototipo 1, e múltiplas pintas, né? Esses são os principais fatores de risco. Eu ia te perguntar, a gente fala bastante em relação à exposição ao sol, mas as luzes artificiais, por exemplo, aqui no estúdio, que são luzes fortes, elas também podem trazer consequências negativas ou não? Para vir se falando de carcinogênese, de câncer de pele, não, né? As luzes artificiais, esses focos que nós temos, né, eles podem agravar outros distúrbios da pigmentação, como o melasma, que é uma questão mais estética, né? E até o fotoenvelhecimento. Mas em questão de câncer, seria mais a radiação ultravioleta, tanto do sol quanto das câmaras de bronzeamento artificial. Sim. Que são proibidas pela Anvisa. Mas né? que a gente vê cada vez mais pessoas aderindo e modas sendo lançadas de biquínis e formas de se bronzear, né? Então é na muito laje, perigoso. né? Umas coisas assim, que, enfim, isso tudo é bastante radiação ultravioleta, então as câmaras de bronzeamento artificial, aquelas que entram, assim, para esse fim, elas são proibidas pela Anvisa, vocês podem verificar isso na internet, enfim, com dados confiáveis, porque elas expõem a pessoa a elevados níveis de radiação ultravioleta e isso aumenta muito o câncer de pele. Então... Tem outros tipos, né, que não são, assim, não as máquinas, são prejudiciais também? Tem outros tipos de bronzeamento que aí não são com radiação, que são os autobronzeadores, são produtos que se aplicam na pele, ou aqueles bronzeamentos a jato, que são substâncias que fazem uma reação química na pele, que não vão causar câncer de pele, né? Que são simplesmente uma reação, que elas podem eventualmente causar uma dermatite de contato, né? Manchas. Não, às vezes a paciente é sensível a algum dos produtos, dos componentes do creme ali, enfim, mas seria mais isso, não causam câncer em si, mas diferente das câmaras de bronzeamento artificial. Você é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Neste mês de dezembro, né, em alusão à campanha Dezembro Laranja, tem ações que vão ser desenvolvidas pelo Brasil afora, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul? O que tu tem para trazer para nós sobre esse assunto? Legal. Então, todo o primeiro sábado do mês de dezembro, anualmente, a Sociedade Brasileira de Dermatologia organiza em diferentes pontos do Brasil, né? Eu tô falando aqui do Rio Grande do Sul, em vários pontos do estado, existem vários pontos que vão ocorrer atendimentos gratuitos à população, voluntários, com esse fim de diagnóstico precoce e, enfim, se o paciente fizer o diagnóstico, já vai ser encaminhado para o tratamento, para a cirurgia, né? Então, esse ano, dia 2 de dezembro,
vai ocorrer o atendimento à população. E para consultar os locais de atendimento, é só acessar o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, colocar Dezembro Laranja. E aí você consegue consultar quais são os locais de atendimento. Aqui em Novo Hamburgo, como eu sou professora da Fevale, a gente vai fazer uma campanha com os alunos lá na Universidade Fevale, com distribuição de protetor solar, conscientização da população sobre quais os tipos de câncer, para ter essa conversa que a gente está tendo aqui agora, lá também, com as diversas pessoas que circulam na universidade. Quem perder essa ação, como pode ter acesso a essas informações? Através da Unidade Básica de Saúde? No próprio site da SBD, coloca SBD Dezembro Laranja, a gente tem várias informações, tanto de como suspeitar de um câncer de pele, como prevenir, né, os fatores de risco. Até tem um cálculo que a gente pode fazer se você está realmente se cuidando adequadamente em relação à sua pele ali no próprio site, que é bem legal. Tem alguma idade, assim, que esse tipo de câncer seja prevalente ou deve se cuidar desde os bebês até as pessoas idosas? Então, o câncer de pele, ele é sim mais comum após os 40, 50, em função da exposição solar crônica ao longo da vida. Mas ele pode sim, Tati, ocorrer em qualquer idade, né? Até porque a gente tem um fator genético envolvido. Então, existem pacientes muito jovens, de 20 e poucos, que têm câncer de pele, né? Quando a gente suspeita, o importante é procurar um profissional especializado da área, né? Mas quem depende do SUS, por exemplo, sim, você acredita que as unidades básicas de saúde ou de saúde da família, né, tem uma boa preparação para identificar? Então assim, sem dúvida, né, o ideal seria uma avaliação com o dermatologista, mas a gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas. Então, se você suspeita de um câncer de pele, procure a UBS próxima da sua casa e consulte um médico dessa UBS, o seu clínico. E se o clínico tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com um serviço que nós temos disponíveis, que é o Telesaúde, tá? O Telesaúde RS, que existe em outros lugares do Brasil, ele é um serviço gratuito em que o clínico geral, né, que está lá e que tem alguma dúvida em relação àquela lesão, ele liga para o 0800, então tem o Telesaúde RS, ele tira foto da lesão, passa o caso e lá na ponta, no outro lado do telefone, existem profissionais especialistas, não só da dermatologia, mas de diversas outras especialidades, que podem imediatamente dar um parecer, né, se precisa encaminhar esse paciente ou se pode tranquilizar. É uma ferramenta disponível aos profissionais de saúde. Isso, do SUS. Da atenção primária. Ah, que legal. Ele não está disponível para atenção terceirizada. Por exemplo, o paciente está internado em um hospital, ele não vai conseguir ligar. Mas quando você está na rede primária, os postos, enfim, qualquer médico e até enfermeiros e profissionais da área, porque também no Telesaúde não é só médico, tem enfermeiros e dentistas, né? Então, só o enfermeiro vai passar o caso para outro enfermeiro, o médico vai passar o caso para outro médico, e funciona muito bem. Então, se às vezes você vai num posto e o seu médico tem alguma dúvida e você percebe que ele não tem esse conhecimento, é legal o próprio paciente saber que também existe esse recurso, e às vezes eu acho que a informação a gente sempre vai disseminando, né? Quando é para fazer o bem e melhorar um serviço de saúde como o SUS, é interessante o paciente também saber que existe isso. Kensley, nós falamos sobre os fatores de risco, né? Agora falando um pouquinho, então, como prevenir os cânceres de pele? Eu acho que esse é o ponto principal do Dezembro Laranja, né? Essa conscientização toda e as medidas de prevenção. Eu acho que o mais importante é a gente ter uma exposição consciente ao sol, né? Então, tentar evitar os horários de maior pico de radiação, que é entre as 10 e as 15, 16 horas, evitar esse maior, né? Usar o protetor solar, e aí quando a gente busca comprar um protetor, o que é importante ver? Que ele tem um FPS, um fator de proteção solar maior ou igual a 30, né?
Porque peles tem mais... inúmeras marcas, né? Às vezes a pessoa pode ficar confusa na farmácia de qual Isso, o mais importante do que a marca é você procurar um FPS maior ou igual a 30, né? E reaplicar a quantidade, né, adequada. E dependendo, assim, se você tá na praia a cada 2, 3 horas, porque tem imersão em água, após a imersão, secar e reaplicar, mesmo que o protetor diga ali que é resistente à água, ele não vai segurar. Com a pele molhada, não, secar a pele. Teve imersão em água, seca e reaplica o protetor. Procurar ficar na sombra, né? Então, guarda-sol, usar chapéu, óculos de sol, boné, roupas de proteção. A gente tem hoje uma infinidade de opções de roupinhas de proteção, desde para criança e adulto, né? Hoje em dia a gente tem para todos os tamanhos. E se você vai fazer uma atividade mais prolongada, que ao ar livre, que tu sabe que tu vai te expor mais, aquele protetor não vai segurar, usa uma roupa, né? E pro rosto a gente tem os protetores com cor, né? Eles fazem tanto efeito quanto o protetor normal? Isso, sim, fazem efeito, mas se forem aplicados na quantidade correta, o que a gente sabe que na prática é um pouco difícil, né? Então, se você tá mais exposto ao sol, né, que nem aqui a gente tá num lugar fechado, né? Mas se você tá mais exposto ao sol e não consegue aplicar a quantidade correta, que para face, vamos supor, seria uma colher de chá, né? Ou 2 fileiras de dedo para face, dificilmente tu consegue aplicar essa quantidade num protetor com cor. Eu sugiro que então aplique um sem cor por baixo e cubra daí com uma segunda camada do protetor com cor. Que aí você tá garantido, né? Naqueles dias de mais exposição solar e ao ar livre, né? Também a gente tem protetor para os lábios, né? É importante realmente. Sim, tem os hidratantes labiais com FPS junto, né? Também é importante. O próprio batom, ele acaba também fazendo uma proteção, né? Falando um pouquinho, já aproveitando a tua presença, que como dermatologista, falando para as pessoas sobre a importância de ter cuidado também com os procedimentos estéticos agora nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, né? Teria alguns que são considerados mais seguros e outros que as pessoas devem esperar um pouquinho, então o outono em diante para fazer? Ótima pergunta. Essa é uma pergunta bem frequente que a gente recebe, né, sobre os procedimentos, não só estéticos, mas procedimentos de um modo geral na dermatologia. Então, a maioria até pode ser feito com tranquilidade. Assim, a toxina botulínica, o ácido hialurônico, o bioestimulador de colágeno, esses todos não tem problema em ser feito no verão, né? Porque eles não vão causar um dano na superfície. Ultrassom microfocado também super tranquilo de fazer. O que a gente tem que cuidar mais, então? Eu acho que a maioria pode ser feito sem problema nenhum. Quais os que a gente tem que cuidar um pouquinho mais? Os lasers ablativos, os lasers que vão causar um dano na pele por um pouquinho mais de tempo, né? Porque a gente sabe que, enfim, não que eles não possam ser feitos, mas a pessoa tem que estar ciente que ela vai ter que se cuidar mais, não se expor naquele período X até a recuperação completa da pele. Outra coisa que a gente vê, que eu recebo muito no consultório, são pacientes assim, agora outubro, novembro, uma procura grande para cauterização de sinais, né? Sinais estéticos, assim, que incomodam, não cânceres de pele, mas só que eu sempre explico, essa não é a época ideal para se fazer isso. Porque toda cauterização, toda remoção de uma pinta vai gerar um processo de cicatrização e uma hipercromia transitória, uma manchinha ali transitória até a pele atingir a sua coloração normal, leva alguns meses, né? Então isso é interessante a gente deixar mais assim pós-verão, ali março, abril, enfim, e todo o inverno, porque a gente sabe que não é só cauterizar e na outra semana já vai estar 100% o tom da pele. Então isso é uma coisa importante de lembrar. E a depilação a laser tem alguma relação nesse processo? Pode ser feita desde que não esteja com a pele bronzeada. Então, quem curte dificilmente, né? Não, até te digo assim, que eu sou uma pessoa que eu nunca vou estar bronzeada. Mas, como eu te disse, é muito do perfil de comportamento dessa pessoa em relação ao sol, né? À exposição solar. Não que eu super curto verão, praia, piscina, mas é aquela exposição consciente ao sol. Né? Eu não vou para o sol com o intuito de me bronzear. Né? Então, até porque não é só câncer de pele,
Também o excesso da radiação vem manchas, né, indesejadas, acelera o envelhecimento. Então, é muito cultural isso, né? Eu lembrei, você estava falando da importância de ter um fator de proteção alta, né? Acima do 30, a gente tem até 100, né? Tem. Não sei se tem mais, né? 99 em geral, aham. Tá. Qual a diferença, assim, de protetor, bloqueador e o bronzeador? O bronzeador a gente vê, bronzeador com urucum, bronzeador com cenoura, né? Ele é mais um óleo e o fator de proteção dele, ele é bem baixinho, será 10, isso que tá, menos, os né? bronzeadores... É muito prejudicial? Os bronzeadores, eles têm um FPS tipo 6, 15, que eles... E podem ter ativos que facilitam o bronzeamento da pele, como você mesma mencionou, mas eles não vão ser adequados para a proteção da pele. Então, não são recomendados. E também acredito que seja importante falar, agora eu não sei ainda se é muito feito, mas antigamente, mas na época da minha adolescência, as receitas caseiras, né, para se expor ao sol e adquirir um bom bronzeado, né? Então agora a gente está no caminho inverso, né? Proteção com altos índices de fatores. Né? Não faz sentido, né? A gente sabe, a gente escuta, enfim, as gerações mais antigas que não tinham também toda essa informação que a gente está tendo agora sobre o câncer de pele, a prevalência, e que hoje estão colhendo os frutos, infelizmente, negativos dessa exposição, né? E que hoje estão vindo com câncer de pele e estão tendo as consequências disso. Mas sim, não faz bem, não é saudável aplicar óleo, por exemplo, né? Os óleos bronzeadores, por exemplo. A gente precisa sim se proteger e usar o protetor diariamente. Uma coisa que nós não falamos ainda é se caso for constatado, né, o câncer, seja ele melanoma ou não melanoma, né? Qual é o tratamento disponível atualmente? Isso. No modo geral, para a maior parte dos cânceres de pele, o tratamento padrão ouro é a cirurgia. Então, vai ser retirada com uma certa margem ali a lesão e tá resolvido, tá? Agora, qual que é a exceção, né? Então, nós temos duas exceções. Temos alguns tipos de carcinomas de baixo risco superficiais, por exemplo, em áreas de baixo risco, que nós podemos tratar de outras formas, que não cirúrgica, mas isso é bem individualizado, né, caso a caso. E o melanoma, né, que a gente está falando que o melanoma é aquele mais agressivo, que pode causar metástase. Se for feito o diagnóstico precoce, ou seja, em que ele está restrito à pele, o tratamento vai ser cirúrgico também, só que são feitas duas cirurgias. Primeiro a gente tira toda a lesão e depois faz a ampliação das margens. O melanoma sempre são duas cirurgias, diferente do carcinoma, pela agressividade do tumor. Agora, se ele se espalha, se você chega e ele já causou metástase para outros órgãos, para linfonodos, aí são associadas tratamentos tipo imunoterapia, quimioterapia, né? E, enfim, para tentar que esse paciente sobreviva. Kensley, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Gostaria que você trouxesse, então, as considerações finais, o que acredita que seja importante a população que está nos assistindo, né, saber sobre esse assunto, saber sobre a campanha Dezembro Laranja. Perfeito. Então, eu acredito que nós temos uma questão cultural no nosso país, né, que é super miscigenado. Temos todas as cores e que todas as cores, todas as peles, elas são bonitas, que a gente pare com essa cultura de que precisa estar bronzeado para ser bonito, porque todas as pessoas são bonitas da maneira delas. E eu acho que mudando um pouquinho essa cultura, esse pensamento, a gente vai se conscientizar mais em relação a essa exposição ao sol, porque existem peles muito claras que têm muito mais risco de câncer de pele e essas não vão ficar bronzeadas e esse bronzeado não vai durar e vai estar só agravando mais risco. E aproveite o seu verão, mas cuide da sua pele com proteção, evitando os horários de maior pico de radiação,
não ficando estirado na beira da praia, torrando, queimando, expondo a tua pele a esse dano que é irreversível, infelizmente. E capriche no protetor solar. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar antes de acabar o nosso programa, se você falou de ficar exposto na beira da praia, e lembrei também do caso da piscina, né, que muitas vezes as águas são tratadas com cloro, né? Tem algum cuidado especial que devemos ter com a pele depois dessa exposição, seja a água salgada, seja o cloro? O cloro. Sim, em relação ao cloro, a gente tem é bom sempre tomar uma ducha após para eliminar, né? Principalmente pacientes atópicos que têm dermatite atópica, que é uma pele mais sensível, que a barreira cutânea é mais frágil, né? Eles têm mais tendência a fazer as dermatites. Então, esses pacientes, principalmente, tomar uma ducha e passar um hidratante ou na sequência o protetor mesmo, né? Se já continuar na atividade que está. E pacientes que têm luzes, né? Então, isso nos cabelos, isso acaba ficando aquele tom esverdeado, né? Então, é interessante aplicar um hidratante antes, um protetor, um silicone. Tem protetor solar para cabelo já, né? Sim, na verdade, assim, tem protetores em spray, que podem também ser usados no cabelo, mas eu digo assim, protetores... Aqueles aerosol, normal? Aerossol. Mas protetores térmicos ou máscaras de silicone, que já vão fazer uma barreira no fio para as loiras não ficarem com o cabelo esverdeado, no caso, né? E logo após, então, tomar uma ducha também para remover esse cloro. Tá. E exagerou no sol, o que faz para aliviar? Porque as queimaduras, elas chega às vezes a ter bolhas, né? Sim. No corpo. Então, exagerou no sol, como fazer para que acalmar. Aquela dor acalmar a pele? Perfeito, ótima pergunta, porque mesmo que a gente cuide, a gente sabe que acontece, às vezes né? Acontece, ou faltou um pedacinho do corpo, esqueceu do pé. Esqueceu de uma areazinha específica, ou aqueles pacientes assim muito claros que sempre se queimam, mesmo que se cuidem, né? Então, a gente sempre é possível de acontecer, mesmo cuidando. Então, o que fazer? Então, primeira medida, então, sair do sol, né? E usar hidratantes, né? Cremes hidratantes, de preferência sem perfume. Não aplicar álcool, não aplicar vinagre, nada disso. Realmente hidratar a pele. Loções com calamina, aloe vera, loções prontas, né? Pós-sol, com esses ativos podem ajudar. Quando a gente tem uma bolha, né, que tem uma ruptura da integridade da pele, você pode aplicar vaselina geleia, vaselina sólida, para reepitelizar e facilitar a cicatrização dessa área que está machucada. E muita hidratação, beber água e hidratar a pele com cremes hidratantes, né, até ela ir recuperando. E não se expor ao sol mais. E não se expor ao sol nesses locais, sim, porque, né, vai estar a pele super sensível. E depois esse processo vai começar a descamar, né? E aí não arrancar aquelas pelezinhas, né? Porque elas, quando você arranca, tem algumas que estão já prontas para sair, mas aí tu puxa e aí tem áreas que estão mais frágeis, que ainda não estão epitelizadas o suficiente para ficarem expostas. Então, só lavar no banho e não forçar o processo, né, de continuar com a hidratação, que elas vão saindo naturalmente. Quero agradecer pela sua presença. Vou pedir agora, você já falou nas considerações finais, mas se quiser deixar mais um recado ainda para reforçar bem a importância do protetor, né? Agora nos meses, o pessoal já, as crianças já entrando de férias, né? Isso aí. Daqui a pouco começa a época de praia, intensifica a época de piscinas também, Isso. né? Então, deixar a tua mensagem final e te agradecer muito pela tua presença aqui, trazendo esses importantes esclarecimentos. Eu que agradeço, Tati, pelo convite. Acho que é super importante trazer esse assunto, né? As pessoas, elas têm essas informações, mas às vezes não valorizam como deveria ou não colocam em prática, né? E é sempre bom lembrar que, então, a gente tem esse câncer que é bem prevalente, a gente tem como prevenir, tem como cuidar, fazendo essas medidas que foram faladas aqui, usando o protetor solar FPS Margot A30, reaplicar a cada 3, 4 horas, né? E se você e observar a tua pele, né? Conhecer os teus sinais, saber os sinais que você tem. E se houver qualquer dúvida, procure um médico especialista, que é um médico dermatologista.
da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ou se você não tem acesso a esse profissional, procure um médico para esclarecer esse sinal e fazer o diagnóstico precoce. Muito obrigada, Kensley. Obrigada. Hoje falamos sobre câncer da pele e a campanha Dezembro Laranja e os cuidados que devemos ter, então, com a nossa pele durante o verão. O nosso bate-papo foi com a dermatologista Kensley Oppermann. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre em patologia e professora aqui da nossa Universidade Fevale. O programa será reprisado pela TV Câmara Canal 16 da Claro e também pelo YouTube da nossa emissora. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Vitalidade.